Na televisão brasileira, há momentos que são esperados, e há aqueles que simplesmente acontecem, inesperados, arrebatadores, inesquecíveis. Naquela noite, o que era para ser apenas mais uma entrevista no programa do Ratinho se transformou em uma cena carregada de emoção, verdade e intensidade. Um daqueles episódios raros em que a realidade ultrapassa o roteiro, e a alma fala mais alto que qualquer pauta. Eram 21 horas quando as luzes do estúdio se acenderam. O auditório estava completamente lotado, vibrando em expectativa. O som dos bastidores se misturava com a empolgação do público, enquanto as câmeras faziam os últimos ajustes. Tudo parecia correr como sempre, mas havia algo no ar. Um tipo de eletricidade silenciosa, como se o universo estivesse prestes a entregar algo especial. Carlos Massa, o Ratinho, entrou no palco com o carisma de sempre. Irreverente, espontâneo, dono de um estilo único que conquistou o Brasil. Mas naquela noite, nem ele imaginava que viveria um dos momentos mais emocionantes de sua carreira. O motivo? Seu convidado era o jovem deputado que já estava movimentando o país, Nicolas Ferreira. Nicolas entrou sob aplausos intensos. Vestia um terno azul escuro e trazia consigo algo mais forte que elegância: presença. Seus passos firmes refletiam a postura de quem não apenas fala, mas vive aquilo em que acredita. Um jovem que, mesmo em meio às críticas e aos holofotes, escolheu permanecer fiel aos seus princípios. E isso, por si só, já o tornava diferente. Ratinho foi direto ao ponto. Afinal, ali não havia censura, não havia roteiro enfeitado, só a verdade. E foi essa verdade, crua e sem máscaras, que começou a ser revelada logo nos primeiros minutos da entrevista. A conversa fluiu com intensidade, e à medida que Nicolas falava, era como se cada palavra tivesse peso, propósito e direção. Ele não falava apenas com a boca, mas com os olhos, com o corpo, com a alma. Suas respostas não eram ensaiadas, eram vividas. Cada frase era um convite à reflexão, cada ideia, uma provocação ao coração. E então, aconteceu. A entrevista, que até então seguia firme, tomou um rumo inesperado. Uma única resposta. Uma verdade dita com tanta força, tanta fé, tanta entrega, que fez o inesperado acontecer. Ratinho, o apresentador conhecido pela irreverência e firmeza, não conseguiu conter as lágrimas. Foi um instante silencioso. Um estúdio inteiro em choque. A plateia paralisada. A emoção quebrando as paredes invisíveis entre palco e público. E ali, diante de milhões, o Brasil viu algo raro. Um coração sendo tocado ao vivo. A internet explodiu. Clipes do momento viralizaram. Milhares comentaram, compartilharam, se emocionaram. Mas o que mais ficou gravado foi o que não se podia ver com os olhos. Foi o que se sentiu. Um chamado. Um despertar. Uma lembrança poderosa de que a fé, quando verdadeira, tem o poder de atravessar telas, silenciar plateias e transformar ambientes. E talvez seja esse o grande milagre da noite. Em um dos programas mais populares do país, Deus encontrou espaço. Não nos discursos religiosos, mas na coragem de alguém que escolheu falar com o coração. Que escolheu defender valores num mundo que tantas vezes tenta silenciar aquilo que é eterno. Naquela noite, algo profundo estava acontecendo diante das câmeras. O que começou como uma entrevista política se tornava, pouco a pouco, um despertar coletivo. Palavras carregadas de fé e coragem ecoavam no estúdio do programa do Ratinho, tocando corações de maneiras que ninguém poderia prever, nem mesmo o apresentador. Nicolas Ferreira, com sua postura firme e seu discurso alinhado à verdade que carrega no peito, falava como quem sabe por que está ali. Ele não apenas respondia às perguntas, ele proclamava um propósito. Disse que defender valores não é uma escolha, é uma missão. Que ser voz de milhões de brasileiros silenciados é uma responsabilidade que ele carrega com honra. E então veio a pergunta: por que falar de Deus incomoda tanto? A resposta foi direta, sem floreios: porque a fé confronta. Ela lembra que existe certo e errado, que há limites, princípios, valores que não se dobram à conveniência. Que Deus, quando trazido à tona, revela o que muitos preferem esconder. E que, independentemente do lugar, igreja, rua ou congresso, ele jamais deixará de falar sobre Deus. Foi como se o tempo parasse. O estúdio mergulhou em um silêncio raro. Na televisão,
Até Ratinho, acostumado com o improviso, com o caos organizado da sua bancada, se calou. Respirou fundo. E pela primeira vez naquela noite, se deixou quebrar. Seus olhos começaram a marejar. Ele tentou disfarçar, mas a emoção o dominou. Lembrou-se da mãe, da mulher simples que tantas vezes o alertou a não se esquecer de Deus, mesmo com a correria da vida. E agora, naquele palco iluminado, com tantas câmeras e olhares atentos, ele confessava: sim, às vezes a gente se afasta, mas Deus nunca deixa de esperar a nossa volta. As palavras foram um gatilho silencioso para muitos. Na plateia, as lágrimas começaram a cair. Emoções antes contidas agora fluíam livremente. Era como se o estúdio tivesse se transformado em um lugar de cura, de reconexão, de reencontro com o essencial. Mas nem todos estavam prontos para aquele momento. Um homem, sentado nas primeiras fileiras, levantou-se abruptamente. Vestia um terno caro, gesticulava com impaciência e carregava no olhar uma reprovação visível. Sem aviso, sua voz cortou o clima que havia se formado. "Isso aqui não é igreja", exclamou, em tom de desdém. "Esse programa é de entretenimento. Não tem espaço para ficar pregando religião aqui." O choque foi instantâneo. A plateia murmurou. Virou-se para encará-lo com espanto. Mas ninguém esperava a reação de Ratinho. O apresentador, ainda com os olhos úmidos, franziu a testa e se levantou com firmeza. Limpou discretamente uma lágrima, apontou para o homem, com a voz mais firme do que nunca, disse: "O programa é meu. E no meu programa, eu falo do que eu quiser. E falar de Deus sempre vai ter espaço aqui." A resposta foi como um trovão. A plateia explodiu em aplausos, em gritos de apoio, em emoção genuína. O homem, visivelmente contrariado, tentou manter a pose. Mas o estúdio já não era mais um ambiente para máscaras. Ele levantou as mãos, resmungou algo inaudível e ameaçou sair. Ratinho, sem pestanejar, apenas apontou para a porta. "Então vá. A porta está aberta. E se não for por vontade própria, eu mesmo peço aos seguranças que te ajudem." E assim foi feito. O homem saiu, escoltado, enquanto o estúdio celebrava. Mas não era apenas um ato de confronto. Era um marco. Um símbolo. A verdade havia se levantado. A fé tinha vencido o medo. Ratinho, agora mais calmo, se virou para Nicolas com um olhar de cumplicidade e disse, com orgulho: "Esse tipo de gente aí não me assusta. Eu sei no que acredito. E não preciso esconder isso de ninguém. E fico feliz de ver um jovem como você com coragem de defender a fé, porque esse Brasil precisa mais de Deus." Naquele instante, ficou claro para todos que estavam ali, e para milhões que assistiam de casa, que a fé não é um tabu. É uma força. Que a verdade não precisa se esconder. Que a esperança ainda tem lugar. Até mesmo no coração da televisão brasileira. A atmosfera no estúdio estava carregada de algo que palavras não conseguiam descrever. A plateia, tomada por uma emoção coletiva, levantou-se para aplaudir de pé. Era mais do que um gesto de apoio. Era um reconhecimento silencioso de que haviam testemunhado algo raro, verdadeiro, profundo. Nicolas assentiu, visivelmente emocionado. Ele não estava apenas respondendo perguntas. Estava vivendo um propósito diante das câmeras. Aquela noite não era sobre política, fama ou polêmica. Era sobre fé, coragem e transformação. O estúdio, antes-cenário de entretenimento, agora parecia sagrado. Como se o próprio tempo tivesse parado para dar espaço ao que realmente importa. Ratinho, ainda tentando recuperar a compostura, respirou fundo. Sua voz, antes carregada de energia e irreverência, agora vinha embargada, quase em sussurro. Ele sabia que aquele momento era único. E sabia, no fundo, que não era por acaso. Enquanto a emoção pairava no ar, Nicolas olhou diretamente para a câmera. Seus olhos firmes, mas serenos, pareciam atravessar a lente e tocar o coração de quem assistia. Ele afirmou sua crença de que Deus usa situações como aquela para alcançar pessoas, para lembrar que ele ainda está presente, mesmo nas telas, mesmo em um programa de auditório. O intervalo veio como uma pausa necessária para respirar, mas, mesmo com os comerciais, o impacto do que havia acontecido não se dissipava. Pelo contrário, começava a se espalhar. As redes sociais explodiram. Milhares comentavam, compartilhavam trechos do programa,
emocionados com a verdade que haviam presenciado. O nome de Nicholas, agora, não estava apenas nos trending topics. Estava sendo murmurado com respeito e admiração. Quando o programa voltou, a energia era diferente. A euforia deu lugar a uma reverência rara. O público, tocado até o âmago, agora escutava com um silêncio respeitoso, como se cada palavra a partir dali fosse sagrada. Ratinho, com os olhos ainda úmidos, quebrou o silêncio. Confessou que já havia entrevistado de tudo: artistas, políticos, empresários, gente simples e gente poderosa. Mas o que havia acontecido naquela noite o havia tocado como poucas coisas em sua vida. Ele falou sobre sua própria fé, sobre como, aos poucos, ela fora sendo deixada de lado, engolida pela rotina, pela pressa, pelos compromissos. Mas agora, ali, sentado diante daquele jovem, ele sentia algo diferente, como um chamado, um reencontro com o que havia deixado adormecer dentro de si. O silêncio voltou a se espalhar pelo estúdio. Mas agora, era um silêncio carregado de significado. Todos ali pareciam compreender. Estavam presenciando um momento que não se repetiria. Nicholas, com serenidade, reforçou aquilo que já havia transbordado em suas falas anteriores. Disse que Deus fala de várias formas, por amigos, por situações inesperadas, e sim, até por um programa de TV. E que talvez, só talvez, tudo aquilo estivesse acontecendo porque Deus queria lembrar cada pessoa que ainda assiste, que ainda sente, que ainda crê, de que ele nunca foi embora. A resposta provocou uma nova onda de aplausos, mais emocionados do que antes. Gritos de Amém, palavras de apoio, olhares marejados. E então, algo inesperado aconteceu. Uma das produtoras do programa se aproximou discretamente de Ratinho e cochichou algo em seu ouvido. O apresentador franziu a testa, surpreso, mas logo abriu um sorriso animado. Com seu jeito característico, anunciou que havia uma surpresa. Alguém muito especial estava acompanhando o programa em tempo real e queria falar ao vivo. O público se entreolhou, curioso. Murmúrios de expectativa ecoaram pelo estúdio. Ratinho colocou um fone de ouvido enquanto a produção ajustava a ligação. Alô? Quem está falando? Perguntou. E então, a resposta veio do outro lado da linha. Firme, inconfundível, ecoando por todo o estúdio. Aqui quem fala é Jair Bolsonaro. Boa noite, Ratinho. Boa noite, Nicholas. Um arrepio percorreu o estúdio. A plateia reagiu com surpresa, alguns com aplausos, outros com espanto. Mas todos compreendiam que o momento ganhava agora uma nova dimensão. Era como se os bastidores da política, da fé e da televisão se cruzassem naquele instante para formar um marco inesquecível. Aquela noite entrou para a história da televisão brasileira, não por uma revelação bombástica, nem por uma polêmica ensaiada, mas por algo muito mais raro. A verdade sendo dita com coragem e sendo reconhecida em tempo real por vozes poderosas da nação. A reação do público foi imediata. O auditório explodiu em aplausos, gritos e assobios. Era como se uma faísca tivesse acendido um fogo coletivo de entusiasmo. Nicholas Ferreira, visivelmente surpreso, abriu um sorriso de orelha a orelha. O que estava acontecendo superava qualquer expectativa. Do outro lado da linha, a voz inconfundível do ex-presidente Jair Bolsonaro ecoava firme pelo estúdio. Ele havia ligado ao vivo para o programa do Ratinho, não apenas como espectador, mas como alguém tocado pela verdade sendo proclamada naquele palco. Parabenizou Nicholas, exaltando sua coragem, sua firmeza e sua missão de lutar pelos valores que, segundo ele, sustentam o Brasil. A plateia vibrou. As palavras ecoaram não apenas nos ouvidos, mas nos corações de quem acompanhava o momento, ali e em casa. Ratinho, entre risos e surpresa, bateu na mesa com entusiasmo. A honra era palpável. O reconhecimento vinha de todos os lados. E quando Bolsonaro finalizou a ligação, desejando bênçãos a todos os presentes e espectadores, uma nova salva de palmas tomou o estúdio. Mas a noite estava apenas começando. Enquanto Ratinho ainda tentava assimilar o peso daquele momento, um produtor se aproximou e entregou um celular. Ele olhou para a tela e seus olhos se arregalaram. Havia mais. Muito mais. A audiência, já em estado de euforia, foi surpreendida novamente quando o apresentador anunciou. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas,
Acabará de mandar uma mensagem e queria participar ao vivo. Mais uma vez, o estúdio explodiu em palmas e gritos. Nicholas, confiante e sorridente, fez um sinal de positivo, incentivando que a ligação fosse colocada no ar. Em poucos segundos, a voz do governador ecoou pelos alto-falantes. Boa noite, Ratinho. Boa noite, Nicholas. Estou acompanhando a entrevista. Sinceramente, é uma das melhores que já vi na televisão brasileira. Era um elogio que carregava peso. Tarcísio não apenas expressava admiração, mas também reforçava a importância daquele momento. Um espaço de mídia sendo usado não para alimentar disputas vazias, mas para fortalecer ideais, reacender a fé e lembrar que a política também pode ser feita com princípios. Ele parabenizou Nicholas, destacou sua liderança e sua firmeza em meio ao caos, e incentivou que ele continuasse sua jornada com coragem. A ligação foi encerrada sob mais uma enxurrada de aplausos. O estúdio parecia uma celebração de algo que ninguém sabia que estava prestes a acontecer, mas que agora era impossível ignorar. Ratinho bateu as mãos na mesa, empolgado, com um brilho nos olhos de quem sabe que está vivendo um momento histórico. E, de fato, aquilo não era mais um programa. Era um marco. Nicholas, com humildade, reforçou uma mensagem que ecoou como um selo sobre tudo o que havia acontecido. Quando a gente fala a verdade, Deus nos honra. O público respondeu com mais uma salva de palmas, dessa vez com um entusiasmo carregado de reverência. O estúdio já não era o mesmo. O programa do Ratinho, conhecido por sua leveza e espontaneidade, havia se tornado palco de algo muito maior. Um movimento de fé, coragem e posicionamento. O que começou como uma entrevista se transformou em uma corrente poderosa que atravessou as barreiras do palco, alcançou as casas dos brasileiros e acendeu uma discussão que ultrapassa a política. Uma discussão sobre propósito, princípios e presença. Aquela noite não era mais apenas uma edição do programa do Ratinho. Não era mais apenas uma entrevista. Não era mais só televisão. Era a história viva acontecendo diante de milhões de olhos e corações. Ratinho, ainda de pé, segurava o microfone como quem segura algo sagrado. O estúdio, que antes pulsava com o ritmo acelerado do entretenimento, agora respirava um silêncio reverente. Não o silêncio do vazio, mas o silêncio de uma presença. Algo invisível, mas poderoso. Algo que só se sente na alma. Seus olhos passeavam pela plateia, pelos convidados, pela equipe nos bastidores. Tudo parecia suspenso no tempo. Ele respirou fundo. E então, com a voz embargada e a alma exposta, confessou: hoje eu aprendi algo muito importante. A frase caiu como um raio de consciência. Um homem vivido, calejado pelo tempo e pelo palco, reconhecendo, diante das câmeras, que havia sido transformado. Ratinho declarou com firmeza: quando Deus quer falar, Ele fala, e ninguém pode impedir. A plateia explodiu em aplausos. Aquele empresário arrogante, que antes havia se revoltado com o momento de fé, já não estava mais ali. Sua saída não causou impacto, não deixou vazio, porque o que acontecia naquele palco era muito maior do que qualquer resistência. Era um despertar coletivo. Nicholas, com um semblante firme e sereno, pegou o microfone e, como um líder espiritual em meio ao caos de um mundo cético, fez um pedido. Não importava a religião, a crença, o passado ou o presente de cada um. Ele convocou todos para um momento de oração. Um clamor por fé, por união, por amor, pelo Brasil. A resposta foi imediata. Gritos de apoio ecoaram. Mãos se ergueram. Abraços espontâneos aconteceram nos corredores do auditório. E então, o inesperado, e talvez o mais impactante de todos os gestos, aconteceu. Ratinho se ajoelhou no palco. Não foi encenação. Não foi planejado. Foi instinto. Foi alma. Foi entrega. Um movimento que dizia mais do que 1000 palavras. Nicholas o acompanhou. E como em um movimento coletivo, um a um, membros da plateia começaram a se levantar. Alguns também se ajoelharam. Outros permaneceram em pé, de mãos dadas, em silêncio absoluto. Era um estúdio, transformado em altar. E então, a oração começou. Nicholas, de joelhos, de olhos fechados, começou a clamar. Palavras simples, mas carregadas de poder. Ele agradeceu pelo momento, pela oportunidade, por cada coração presente ali. Pediu por direção, por sabedoria, por força. Clamou por justiça,
por paz, por esperança. Clamou por Deus sobre o Brasil. A cada frase, mais pessoas choravam. Lágrimas escorriam sem vergonha, sem contenção. Era como se cada palavra curasse, despertasse, limpasse. Alguns repetiam a oração em voz baixa. Outros apenas sentiam. Mas todos estavam conectados. Ratinho, ainda ajoelhado, abaixou a cabeça. Pela primeira vez em muitos anos, ele não era o apresentador. Não era a estrela. Era apenas um homem, diante de Deus. A oração terminou com um clamor por coragem. Coragem para não esconder a fé, para falar da verdade, para viver com propósito. E ao final, quando Nicolas declarou, em nome de Jesus, Amém. O que veio depois foi indescritível. Amém. Gritou a plateia em uníssono. E então, como se uma onda invisível tivesse varrido o estúdio, os aplausos explodiram. Gritos de alegria. Pessoas se abraçando. Algumas rindo, outras chorando. E muitas apenas sentadas, tentando compreender a grandiosidade do que acabará de acontecer. Ratinho levantou-se, lentamente. Seu rosto já não era o mesmo. Não por fora, mas por dentro. Era o rosto de alguém transformado. Ele olhou para as câmeras, depois para a plateia, e por fim, para Nicolas. Respirou fundo e disse, com a alma exposta, eu não sei vocês, mas eu senti algo aqui hoje que eu nunca senti antes. Fez uma pausa. E eu prometo, o programa do Ratinho nunca mais será o mesmo. A plateia veio abaixo. Gritos, palmas, emoção em cada canto do estúdio. E, em meio ao som do povo celebrando, Ratinho concluiu com uma frase que se tornaria histórica. Aqui, Deus sempre será bem-vindo. Mas o que aconteceu dentro do estúdio naquela noite foi apenas o início de uma onda que se espalharia por todo o país. Enquanto as luzes do programa se apagavam, o brilho do que havia sido dito e sentido continuava a iluminar corações pelo Brasil inteiro. Nas redes sociais, o impacto foi instantâneo. O nome de Nicolas Ferreira e do programa do Ratinho dominava todas as plataformas. As hashtags #Ratinho Emocionado, #Nicolas no Ratinho e #Deus no Controle chegaram rapidamente ao topo dos assuntos mais comentados no Twitter, Instagram e Facebook. Clipes da oração coletiva, do momento em que Ratinho se ajoelhou, das lágrimas, das declarações de fé, se espalharam como fogo em palha seca. Era impossível ficar indiferente. Em segundos, milhões de visualizações. Em minutos, centenas de milhares de comentários. Era como se o Brasil inteiro estivesse acordando para algo esquecido, e agora reencontrado. Sites de notícias estamparam manchetes chamando o episódio de inesperado, emocionante, histórico. A comoção foi tamanha que até jornalistas renomados e figuras públicas, acostumadas a manter um certo distanciamento, passaram a comentar em tempo real o que estavam presenciando. Não era só mais um programa. Era um sinal, um alerta, uma lembrança de que a fé ainda move montanhas, mesmo quando muitos tentam enterrá-la sob o peso da indiferença. Milhões de brasileiros, em tempo real, sentiram que algo diferente estava acontecendo, que não se tratava apenas de uma fala bonita ou de uma cena emocionante. Era algo espiritual, coletivo, transformador. E então, ainda absorvendo o peso de tudo aquilo, Ratinho fez algo que ninguém esperava. Virou-se para Nicolas, com um brilho diferente nos olhos, e fez um convite que selaria aquele momento como o início de uma nova fase. Meu amigo, eu quero que você volte aqui na semana que vem. Mas não só para uma entrevista. Eu quero um programa inteiro para a gente falar disso, da fé, da verdade, do Brasil. A proposta era clara: abrir espaço para algo maior do que o entretenimento. Um espaço para a alma. Nicolas, sem hesitar, olhou para a plateia, para as câmeras, e com convicção respondeu: com o maior prazer, Ratinho. A euforia tomou conta do estúdio, mais uma vez. Palmas, gritos, emoção em cada canto. O programa se encerrava ali. Mas o que havia sido iniciado não tinha mais volta. Ratinho, até então conhecido por seu estilo irreverente e polêmico, havia encontrado uma nova missão, uma nova voz, um novo propósito. E Nicolas Ferreira, com sua firmeza e coragem, havia provado mais uma vez que a verdade, quando dita com o coração, encontra eco no povo, porque o povo reconhece quando é real. O Brasil, em uma noite que ninguém imaginava que seria especial,
testemunhou um dos momentos mais inesquecíveis da história da televisão. E você? Se essa história mexeu com você, compartilhe. Deixe nos comentários como esse momento tocou sua vida. E se você acredita que o Brasil precisa de mais fé, mais verdade, mais coragem, inscreva-se no canal. Porque essa jornada só está começando. E agora? O palco é da verdade. E Deus é o protagonista.